O que são anti-heróis? Personagens desiludidos com o mundo e suas ações são resultado dessa desilusão. Anti-heróis podem começar em uma jornada de mal a pior, como um professor de química se transformando num chefão do mundo das drogas, que essa escolha corrói tudo e a todos pelo caminho do Walter, mas faz ele se sentir bem. I was alive. Ou o filho mais novo de uma família mafiosa que de início não quer fazer parte desse mundo, mas acaba se tornando um poderoso chefão, um governante tirânico e absoluto da família que não perdoa a traição nem mesmo do próprio irmão. Ou ele faz o bem com métodos menos convencionais. Em vez de vingança, o personagem faz lavagem cerebral, tortura e manipula uma mulher inocente para transformá-la na arma perfeita para derrubar um sistema fascista. Eles são péssimas pessoas, porém grandes personagens. E de vez em quando, os anti-heróis entram em uma jornada de mudança, só que desta vez para melhor. E o que atrapalha essa jornada de mudança é que os dois têm um evento traumático que faz com que eles tenham medo da mudança. E se você quer que um personagem mude, ele tem que bater de frente com o que ele mais teme. Bom, então, qual é o medo do Logan? Ser amado? O assusta. Ou ser responsável por uma pessoa que ele se importa e acabar perdendo ela. E é exatamente nesse lugar que a gente se encontra. Vai se fuder, Logan. Lembrou quem eu sou agora? Eu sempre sei quem você é, só que às vezes eu não o reconheço. No fim da linha, tentando sobreviver no mundo pós a derrota dos X-Men, cuidando de um Xavier com Alzheimer, que a qualquer momento pode acabar matando todo mundo. E de brinde, o Adamantium que transformou ele no monstro barra herói das outras histórias, está matando ele. Ele está exausto de ser o Wolverine, cansado do herói e das expectativas que vem junto com esse título. O passado dele como Wolverine é cheio de perdas, derrotas, e não existe uma ameaça que vai destruir o mundo, e não tem como voltar no tempo para consertar o que aconteceu. O maior dilema do personagem é juntar dinheiro para comprar um barco, para assistir ao pôr do sol. Neste ponto da história é só ele, o Xavier e o Albino. É a minha caneca preferida. A situação não poderia ser menos deprimente. Logan está cogitando meter uma bala de adamantium na cabeça. O homem que era responsável pelos mutantes agora é só uma sombra do que ele já foi. E como ele não sabe o que ele fez, significa que o Logan tem que proteger o Charles da verdade. Ninguém deveria viver assim, drogado no tanque dos infernos. É pro seu próprio bem. Não é. E diante de tanta felicidade, fica difícil de não entender porque o Logan enxerga que se importar com a família só traz sofrimento. E por isso ele está no nível mais alto de cinismo. Você sempre achou que fazíamos parte do plano de Deus, mas talvez tenhamos sido um erro de Deus. Ele sempre questionou o sentido da vida, mas por sorte, ele sempre esteve cercado de pessoas perdidas assim como ele, que forçavam o Logan a fazer a coisa certa. E agora estão todos mortos. E não existe motivo para se importar com o futuro, quando não existe esperança. Não há novos mutantes, você entendeu? Nenhum mutante nasce há 25 anos em lugar nenhum. Assim como na vida do Joe, que começa o jogo não como um sobrevivente, mas como um pai. E quando o prólogo de The Last of Us começa, estamos experienciando o trauma do Joe, que tem um destino pior que a morte. E é por esse momento... Olha, amigo, passamos pelo inferno. Só precisamos... Oh, merda. que o Joe, no presente, tem poucas linhas morais para cruzar. Sarah. Querida. Não faz isso comigo, querida. Não faz isso comigo. Vamos. Não. 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 Por favor. Meu Deus. Por favor. Por favor. Não faça isso, meu Deus. Por favor. 20 anos depois desse acidente, o Joe está cada vez mais apático sobre o que ele precisa fazer para sobreviver. Ou o que ele jamais faria no passado, agora um procedimento padrão. E tanto o mundo do Joe quanto do Logan reforçam que o jeito certo de sobreviver é se mantendo bem longe de qualquer conexão. E quanto mais eles interagem nesse mundo, só reforça que o jeito certo de viver é isolado. Só que isso é uma mentira. Mas... Pô, sempre tem um mais nessa porra desse roteiro, né, bicho? A apatia dos dois é o que mantém eles vivos nesse mundo. Só que pra desafiar essa visão de mundo, cada história põe os personagens com o pior problema da vida deles. E quando eles aceitam a missão de tomar conta dessas garotas, é aqui que a história fica pior.
Acontece que essa menininha é uma mini Wolverine, e graças a ela os personagens são forçados a sair do esconderijo. Eu não disse, Logan. Ela é mutante como você. Segura! Muito parecida com você. E estão na estrada, fugindo do perigo. Que é tudo o que o Logan não queria ter que lidar. Cuidar de um velho doido. Filho da... Eu consigo fazer isso sozinho. Ah, é? Mas não vai fazer. Termina logo isso aí. Não com você parado aí. Confia em mim, não tô olhando. E uma garota assassina, que lembra o Logan de todos os defeitos que ele quer esquecer. Ela é uma arma assassina criada num laboratório, e sempre que ela não consegue o que quer, ela vai usar violência. Tudo bem aí? Sabe que tem que pagar, né? E daí... Não pode! Assim como ele costumava fazer. O que ela é? Ela é sua filha, Logan. Joe também aceita transportar essa carga em forma de garota. E de início, ele enxerga essa tarefa como uma inconveniência. E agora ele tem que cuidar dessa garota que, de brinde... Eu posso explicar? É melhor explicar rápido. Olha isso. Não importa como se infectou. Já tem 3 semanas. Não, todo mundo se transforma em 2 dias, então para de mentir. Tem 3 semanas. Eu juro. É a cura da humanidade. E depois do prólogo, onde ele não foi capaz de salvar a filha, dá pra entender por que essa tarefa é tão difícil pro Joe, tanto física quanto emocionalmente. E por isso, ele põe tantos empecilhos. Tess, que merda a gente tá fazendo aqui? E se for verdade? Eu não acredito. E se for, Joel? Já chegamos até aqui, vamos até o fim. Preciso lembrar você do que tem lá fora. Eu já sei. Ellie é a parceira perfeita pra alguém como o Joe. Ela é inocente. Ai! Para! Filha da puta! Ingênua. Ah, por que as páginas grudam? Eu tô de sacanagem com você. Tchauzinho! E consegue balancear a visão de mundo pessimista dele, que não vê mais esperança em absolutamente porra nenhuma. E mesmo a Ellie sendo bem diferente da Sarah, Mas toma cuidado quando subir, porque é um pouco... não tem como ele evitar a lembrar do que ele perdeu. E aí, é tudo que você esperava? Ainda tá em aberto. Mas, cara, essa vista é o máximo. E à medida que a história avança, como o mundo de The Last of Us é um constante perigo, colocando os personagens pra depender um do outro pra sobreviver, faz o Joe ver a Ellie não como um fardo que não sabe assoviar. Nossa. Eu atirei mesmo no cara, né? É, com certeza. Mas como uma parceira nessa viagem. Escuta. Se eu tiver problemas lá embaixo, faça os tiros valerem a pena, tá? Entendi. E aos poucos, ele começa a confiar nela. E pra esclarecer o que aconteceu antes, por que você não esperou, como eu disse? Ainda bem que eu não esperei, né? Ainda bem que a minha cabeça não foi estourada por uma pirralha. Sabe de uma coisa? Não. Que tal? Ei, Ellie, eu sei que não foi fácil, mas era ele ou eu. Obrigada por salvar a minha vida. Por que não me diz algo assim, Joel? Era mesmo ele ou eu? De nada. Mas quem leva essa missão a sério no começo é a Tess, já que essa é a última coisa certa que ela vai fazer. Minha nossa. Isso foi há 3 semanas. Eu fui mordida há 1 hora e já está pior. Isso aqui é real, Joel. E é ela que motiva o Joe a continuar nessa missão que ele não dava a mínima. Olha, passamos por coisas suficientes para que sinta que tem uma dívida comigo. Leva ela pro Tommy. Só que a história está o tempo todo indicando que esse negócio de conexão só termina em tragédia. E cada personagem que eles encontram nessa jornada serve como um espelho para demonstrar as consequências de se isolar no mundo apocalíptico, como o Bill. Era uma vez uma pessoa de quem eu gostava. Um parceiro. Alguém que eu precisava proteger. Ele tem mordidas. Aqui. E... Acho que não queria se transformar, então... acho que não. E nesse mundo, isso só serve pra uma coisa. Matar você.
Então sabe o que eu fiz? Eu me toquei e percebi que tenho que ficar sozinho. Bill, olha, não é assim. Bobagem. É assim, sim. Ah, que se dane. E a mais clara de todas com os irmãos. Joel! Espera! Joel, pare! Olha! Deixa ele em paz. Henry e o Sam. Tudo bem. Eles não são bandidos. Abaixa a arma. Cara, você bate com força. Bom, eu tava tentando te matar. Que reflete a mesma relação entre a Ellie e o Joe e serve como um aviso ainda mais perigoso. Que isso? Ele tá se transformando! Esse é meu irmão, porra! Que se dane! Merda! Ellie, você tá bem? É sua culpa. Não é culpa de ninguém, Henry. É sua culpa! Henry, não! Ai, meu Deus! E depois dessa tragédia, o Joe não tem escolha a não ser entregar ela pro Tommy, porque reflete diretamente o que aconteceu com o Joe no passado. E como ele está começando a se importar com a Ellie, ele não consegue se comprometer com essa missão. O que tá acontecendo? Alguma coisa a ver comigo? Falamos sobre isso depois. Ele disse onde é o laboratório? Falamos sobre isso depois. Já com o Logan, ele não tem outra escolha a não ser continuar fugindo. E a Laura, além de lembrar o Logan do passado como Arma X, ela também relembra ele do passado como um herói. Charles, estamos viajando com uma fã dos X-Men. Sabe que tudo isso é mentira, não é? Talvez 1/10 tenha acontecido e não foi assim. O que pra ele é ainda pior. Pra ela, essas histórias são sagradas. Agora, pro Logan, o heroísmo dessas histórias foram recompensadas com traumas e pesadelos. E não existe a mágica dos quadrinhos para desfazer isso, porque no mundo real, as pessoas morrem. E não há nada que um babaca marrento de colã possa fazer. Logan. Isso é sorvete pra bebê chorando. Logan! E enquanto a viagem do Logan continua cada vez mais perigosa, Você viu o que aconteceu ontem? Se aquilo tivesse continuado todo Eu naquele fiz o cassino... necessário para salvar a Laura. Fez porra nenhuma, você surtou legal e teve uma convulsão. e chega perto de um dia normal, Já mandei você parar. É uma criança, Logan. pro Joe, chegar perto daquele dia é demais pra ele passar de novo, e é mais fácil se livrar da Ellie. O amor é um luxo no mundo apocalíptico, e pra sobreviver, não dá pra ficar sentindo essas firulas. Do contrário, esse é o resultado. Se ele continuar se importando com essa garota, existe uma probabilidade que algo ruim aconteça, e o Joe não consegue passar por isso de novo. As coisas acontecem e você segue em frente. Esse é o mantra. E a Ellie percebe isso e foge. Você sabe o que a sua vida significa? Hã? Fugindo assim, colocando a vida em risco, é uma tremenda idiotice. Então estamos os dois decepcionados um com o outro. O que você quer de mim? Admita que queria se livrar de mim o tempo todo. Os dois estão sendo egoístas em relação ao que está acontecendo porque eles se importam um com o outro e não têm a capacidade de mostrar isso. Os dois passaram por experiências traumáticas que eles não entendem e cada um pensa que o que eles passaram é pior. Mas a ironia é que é exatamente por isso que eles se conectaram, através do trauma. Só que a Ellie põe ele contra a parede. Do que você tem medo? De que eu termine como Sam é? Eu não vou me infectar. Eu posso cuidar de mim mesma. Quantas vezes nós quase morremos? Acho que estamos indo bem até agora. E agora você vai ficar melhor ainda com Tommy. E ela deixa claro que ela não é a Sarah. Eu não sou ela, sabia? O quê? A Maria me contou da Sarah. Ellie! Olha aqui, Ellie, esse assunto é muito delicado. E quantos anos já se passaram sem ele mencionar o nome da filha? E como a Ellie fica cada vez mais frustrada com o Joe, ela decide ser honesta. Ela pode fingir ser forte com o Joe, mas toda essa matança tem um efeito. E tudo isso deixa ela assustada. Sinto muito pela sua filha, Joel. Mas também perdi pessoas. Você não faz ideia do que é perder. Todas as pessoas que eu gostava morreram ou me deixaram. Todo mundo... menos você. E não diga que eu ficaria mais segura com outra pessoa, porque na verdade eu só teria mais medo. E o Joe não consegue engajar nessa conversa porque ele acredita que ela é o responsável pela morte da filha. Então ele decide ser frio. Tem razão.
E com certeza eu não sou seu pai. E nós vamos nos separar. Preparem-se. Temos companhia. Só que isso é o oposto do que ele está sentindo. Ele só precisa de tempo pra pôr a mente dele no lugar, pra que assim ele consiga passar por cima do medo dele. Ellie, desce do cavalo. Devolve ele ao Tony. Vou ficar com um amigo se estiver aqui pra você. Pelo menos por enquanto. Bom, e falando em medo, o que poderia deixar o Logan mais desconfortável do que uma noite em família? O personagem precisava de algo que ele não sabia, e o Charles tenta dizer isso pro Logan. A vida é isso, família, conexões e uma casa. Por que não dá um tempo a si mesmo para sentir? Ótimo. Você ainda tem tempo. E ele não consegue se deixar levar por esse sentimento porque talvez ele sinta que não mereça, ou talvez ele só esteja focado em sobreviver. E na noite normal que a Laura pode aproveitar como uma criança, é aqui que o Charles percebe a verdade, que o Logan vem protegendo ele. Eu lembrei o que aconteceu em Westchester. Não é a primeira vez que machuco pessoas. Até o dia de hoje eu não sabia. Você não me contava. Nós dois só ficávamos fugindo de tudo isso. E ele entende por que o Logan se pune por viver com vergonha pelo passado. E é uma pena que essa paz não vai durar por muito tempo. Eu acho que finalmente entendo você. Logan. E de volta àquela pergunta, o que assusta o Logan, além de família, a coisa mais assustadora pro Logan seria encarar ele mesmo. A versão do passado e a coisa que ele vem fugindo desde o começo, a arma X. Aperta com força. Não fui eu. Não fui eu. E colocar o velho Logan de frente com essa coisa que não tem diálogos, não é um vilão do passado, e sim um lembrete dele. Não tem nada mais perigoso para um Logan envenenado por adamantio do que uma versão mais letal dele mesmo. E é o oponente perfeito, porque agora o perigo é real. E com a morte do Charles e dessa família, só reforça a ideia na cabeça do Logan que a morte segue ele para onde ele vá. Então se o Logan se apegar a alguém, é inevitável que ele dará uma sentença de morte para elas. E agora ele é o único que sobrou pra tomar conta dessa garota. E ele não tem certeza se ele vai conseguir. Bom, e isso nos leva até o funeral do Xavier. Essa é uma bela cena, não porque tem uma atuação mega exagerada ou um diálogo mega elaborado. Na verdade não há palavras para expressar o quão dolorosa foi essa perda pro Logan. A última conversa que ele teve com o Xavier é sobre sentir o que significa uma vida normal. E ele não escuta porque talvez ele acredite que ele não mereça paz. Charles, o mundo não é mais o mesmo. É muito arriscado ficar aqui, você sabe. Mas o Charles sim. Esse filme começou com uma missão simples do Logan, de comprar um barco e assistir ao pôr do sol com a sua figura paterna. E as últimas palavras do Charles foram o nome do barco. O Sunseeker. Só que o máximo que o Logan conseguiu fazer foi enterrá-lo numa cova sem identificação na beira do lago, porque pelo menos tem água. Tem água. Pô, que merda. Pra ser justo, esse velho morre toda hora, em diferentes universos. E provavelmente ele vai morrer de novo. Mas dessa vez... Puta que pariu, bicho. E agora os papéis foram invertidos. E é a Laura que tem que manter o Logan vivo e insistir para que ele continue nessa viagem. São 2 dias de viagem, eu não vou levar você. Não! Me bate, porra! Não me bate! Porque ela espera mais dele. E mesmo ele querendo, ela não vai deixar ele morrer. O Charles me disse. O que mais ele te disse? Pra eu não deixar. Assim como a Ellie. E agora pra testar essa personagem tá na hora dela bater de frente com o maior medo dela. Tenho medo de ficar sozinha. Quem tá aí?
Apareça! E não vai ser o Joel com a sua visão pessimista que vai mudar a Ellie. Oi, E sim algo bem pior. meu nome é David. Esse mundo é tão pesado que para se tornar um adulto dentro dele, é necessário fazer decisões terríveis para sobreviver. E o David é o produto dessas decisões. O líder de um grupo canibal que é tão carismático que aos poucos ele vai descobrindo quem é essa garota, dando a ela a ilusão de controle, e quando ele revela a Ellie as suas verdadeiras intenções... Algumas semanas, eu mandei um grupo de homens pra cidade pra procurar comida. Poucos voltaram. Eles disseram que os outros tinham sido assassinados por um cara louco. E veja só que o cara louco estava acompanhado por uma garotinha. Tá vendo? Tudo acontece por uma razão. É tarde demais. James, abaixa a arma. Você não vai durar muito lá fora. Eu posso proteger você. Não, obrigada. Agora a gente vê até onde a Ellie está disposta a se arriscar para manter o Joel seguro. Enquanto David faz de tudo para entrar na mente da Ellie. E além do canibalismo, tem algo de errado com esse maluco que ela não consegue entender. Só assim poderei convencer os outros Convencer eles de quê? de que pode se arrepender. É corajosa, é leal e é especial. Até agora. E ela vai lutar contra o pior da humanidade e vai perseverar. E existe um fio condutor que conecta as duas histórias, que é o ciclo de violência. Essa ideia de que não existe escapatória pra mente, uma vez que você tem sangue nas mãos. E ela vai do Xavier até o Logan e da Ellie até o Joel. E quando a Ellie mal sai com vida, e completamente traumatizada pela experiência de ter que matar uma onda de malucos pra sobreviver, você vê o efeito nela. E esse é o momento em que o Joel, como um pai, tem que salvar ela. Ellie! Para! Não toque em mim! Não! Sou eu. Olha. Sou eu. Ele tentou. Joel. E o jogo corta pra frente, mas a experiência permanece. A Ellie no início do jogo era uma personagem otimista, que contava piadas, ela conseguia ver através das desculpas do Joel, ela tem toda aquela energia e agora ela está distante. Até Ellie nesse jogo ela tem um arco. Ela começa no jogo como uma garota inocente e ingênua, só que pra sobreviver nesse mundo essas são as duas coisas que vão ser corrompidas. E você vê o peso dessa viagem nela. Mas... Ah, meu Deus. O que foi isso? Apesar das experiências traumáticas, ela ainda tem aquela inocência e aquela esperança, e consegue sorrir apesar de todas essas coisas terríveis, pra algo simples como acariciar uma girafa. O que você tá fazendo? Tudo bem. Vem cá. Ei, rapaz. Rápido, anda. Anda. Ele. Que legal. Pra onde ela foi? Ai, aqui, vamos. O Joe evitou ter relações com qualquer pessoa, porque se ele criar uma conexão com alguém, isso significa perder elas de um jeito inesperado, como foi com a Sarah. Então, desde a morte dela, ele vem se esquivando desse tipo de relação. E depois dessa jornada, o que fez o Joe e a Ellie se conectarem é que os dois são sobreviventes traumatizados pelas experiências que o mundo oferece. Com a diferença que mesmo a Ellie, sofrendo por tudo isso, ela ainda escolhe ver o mundo com aquela curiosidade de uma criança. Algo que ele só conseguia enxergar com a Sarah, até agora. E aí? Era como você esperava? Tem seus defeitos, mas não pode negar que a vista é boa. Esse é provavelmente o momento mais feliz que ele teve durante esse jogo, e é graças a Ellie. Não temos que fazer isso. Sabe disso, né?
qual é a outra opção? Voltar pro Tommy e esquecer toda essa droga. Depois de tudo que passamos, de tudo que eu fiz, não pode ser em vão. E essa é a última chance que a Ellie tem de ser uma criança de novo, porque tem coisa ruim vindo por aí. Mãos pra cima! Ela não tá respirando. Falei mãos pra cima, porra! Vamos, Ellie! Agora pro Logan já é diferente. Toda essa jornada até aqui só mostrou pro Logan que ele não pode ficar perto e nem se importar com ninguém. Mesmo os dois tendo encontrado um meio para se conectar, que é através dos pesadelos. Você tem pesadelos? Sim. Pessoas me machucando. Os meus são diferentes. Por quê? Eu machuco as pessoas. Ele é até honesto com ela, com o que ele vai fazer com essa bala de adamantio. Quer saber? Tô pensando em me dar um tiro com ela. Como o Charles disse. E o que conecta os dois é mais uma vez o ciclo de violência. Eu também machuquei pessoas. Vai ter que aprender a viver com isso. Os dois foram fabricados para serem armas. E não importa se o sangue que eles têm nas mãos é de gente inocente ou não. Ela vai ter que aprender a viver com isso. Eram pessoas ruins. Dá no mesmo. E essa é provavelmente a conversa mais honesta que o Logan teve com alguém. O que significa que ele tem que sair fora. Para proteger essas crianças dele mesmo. Mantenha as pessoas distantes ou elas vão se machucar. Eu não sei o que o Charles meteu na tua cabeça, mas eu não sou seja lá o que pensa que eu sou, tá? Eu conheci você uma semana atrás. Já tem sua Rebeca, sua Delilah, seu blá blá blá, dane-se. Tudo o que você queria, você conseguiu. E é melhor desse jeito. Porque eu sou péssimo nisso. Coisas ruins acontecem com as pessoas que eu gosto. Você entendeu? Tá, então eu me viro. E o que, de novo, é o oposto do que ele está sentindo. E agora, tanto o Joe quanto o Logan têm uma escolha moral a fazer. O arco de mudança do Joe não vem pra ele deixar de ser menos violento ou mudar os seus métodos. É sobre ele aprender a amar de novo, de recriar aquele laço que foi arrancado dele no início, como um pai através da Ellie. E como um pai... Onde é a sala de operações? Não tenho tempo pra isso. Onde? Onde? No último andar, no fim do corredor. Ele vai matar todo mundo pra tirar aquela garota de lá. Inclusive, sacrificar a humanidade. O que você está fazendo aqui? Eu não vou deixar você levá-la. É o nosso futuro. Pense em todas as vidas que vamos salvar. E o único momento em que ele hesita é quando ele sabe que era isso que a Ellie queria. E você sabe disso. Mas ele escolhe manter ela segura. Me deixa ir. Por favor. Você iria atrás dela. Agora o Logan tá na hora de mostrar pela última vez que ele é o melhor naquilo que faz, mesmo que não seja muito agradável. E mesmo esse filme sendo uma das coisas mais deprimentes, ainda assim ele reafirma o valor do heroísmo no último ato, mesmo depois de mostrar que talvez ele seja inadequado, onde a Laura pode ver aquele personagem das histórias uma última vez. Ele virou o Wolverine pela última vez para proteger a inocência da sua filha. E vendo a versão assassina que o mundo queria que ele fosse no passado, Logan diz pra Laura: não seja o que fizeram de você. O sacrifício do Logan finalmente protegeu alguém que ele ama. E seguro de que a futura geração de mutantes vai sobreviver, ele pode morrer em paz. E essa frase pode ser interpretada de várias formas. Essa é a sensação de quando você faz a coisa certa, que é algo que ele não faz já há algum tempo. Ou essa é a sensação quando você ama e é amado por alguém, que era algo que ele evitava a todo custo. Ou a mais clara, essa é a sensação quando você morre. Papai.
Cada versão do Wolverine enfrenta as mesmas dúvidas, remorsos, arrependimentos. É um personagem que só foca na pior parte de quem ele é, mas no final, eles chegam pra fazer a coisa certa. Independente do resultado, ele só está grato de experienciar esse sentimento que ele tinha medo desde o início da história. Eu tive uma vida por sua causa. Eu só cresci por sua causa. Várias crianças cresceram. Logan e The Last of Us são duas histórias sobre redescobrir o que significa amor no mundo hostil e os sacrifícios que cada um deve fazer para preservar essa coisa frágil. E mesmo sendo um mundo horrível, ainda tem pessoas buscando a própria humanidade dentro dele. Com a diferença que enquanto um morre para salvar o futuro, o outro mata para preservar o presente. Joe queria a mesma redenção da Tess, mas infelizmente para ele não vai dar. Porque para proteger a Ellie, ele mente. E a partir de agora, a relação deles vai seguir através de uma mentira, que potencialmente vai destruir a relação que eles construíram de pai e filha. Porque como o detector de mentira da Ellie é bem aguçado, ela sabe que o Joe mentiu, mas dessa vez ela não foge. Promete pra mim que tudo que você disse sobre os vagalumes é verdade. Eu juro. Tá. Agora, no final, o Joe ele é egoísta ou não? O que você faria numa situação dessas? O quanto você ama uma pessoa para sacrificar a cura da humanidade? Talvez você não concorde com a escolha do Joe, mas pelo menos dá pra entender por que ele fez isso. Todos esses personagens mostram até onde uma pessoa é capaz de ir pelo que eles acreditam. E no final eles morrem. Levanta! Não! Mas essa é uma história para outro dia.